E eu pedi também à Bruna, nessa nossa aula de hoje, que falasse um pouco sobre a noção de causa do contrato na França. Bruna, você está aí? Ou a Bruna está dormindo ainda? Não, eu quase não respondi que meu áudio estava desligado. Eu falei, ué, mas peraí, deixa eu só ligar minhas coisas aqui. Tá bom. Peraí. Bruna, você quer começar falando das relações contratuais de fato ou a doutora Bruna sobre a causa na França e a reforma agora dos anos 2000? O que você prefere, Bruna Zari? Professor Simão, claro que Vossa Excelência decide, mas eu acho que por uma questão de prioridade, é mais importante a Bruna falar do que eu. A Bruna fala... Isso eu não tenho dúvida. E por duas razões. Primeiro, que ela é mais agradável. Segundo, que a causa na França é muito mais importante que as relações contratuais de fato. Que, afinal, nós vamos discutir se tem alguma utilidade no Brasil a teoria do Hall. Então, Bruninha, exatamente. Obrigado por ter se disposto a falar algumas palavras sobre o tema. Conta um pouquinho da sua experiência, dos seus estudos, já que você estava lá no auge da reforma, na época em que fervilhavam escritos sobre a reforma francesa. Conta um pouco quando é que a reforma ocorreu e a questão da causa, por gentileza. Primeiro, dar bom dia para o professor Maurício, porque não é sempre que ele está aqui com a gente, então hoje é uma felicidade tê-lo aqui, e agradecer pelas palavras gentis, mas eu acho que ele não tem razão, eu prefiro ouvir o Maurício. Mas eu falo assim, bom, professor, um dos motivos pelos quais eu também escolhi a França, não só pela língua, foi justamente essa reforma de lá, essa reforma do direito das obrigações, que eles já tinham o objetivo de fazer, justamente pelo que a gente outro dia conversou, tornar o direito francês um pouco mais atrativo para os países europeus, porque eles estavam ficando para trás, principalmente em relação ao direito alemão, e diante de todo um progresso do direito europeu, com unificação do direito europeu, especialmente em matéria de contratos. Então, eles resolveram fazer essa reforma para tentar tornar um pouquinho mais atrativo, e também para que o direito francês escrito refletisse um pouco a jurisprudência, porque começou a ficar muito divergente o que era decidido e o que estava no texto da lei. Então, eles fizeram uma reforma com esses dois objetivos principais. O direito francês, e também um outro objetivo era simplificar a linguagem do código, eles também mencionam isso, e realmente, se você pega para ler o código hoje, quando ele na parte que foi reformada, ele é muito claro, e o curioso também é que ele tem muitas definições, ao contrário do nosso código, que não tem muito. Então, na hora que você está estudando definições, é até legal pegar essa reforma aqui para ver como que eles definem as coisas. Com relação à causa, quando eu fui lá para a França, eu peguei uma matéria de teoria geral das obrigações, e eu fui aprender já o código reformado. E o engraçado é que o próprio professor falava, não, a causa não foi tirada do contrato, não foi tirada do código, a causa ainda continua em dois dispositivos do código. Então, eles separavam antes causa subjetiva, causa objetiva, na hora de explicar de uma forma mais simplificada para os alunos. E a causa subjetiva, eles falam que ainda está no Código francês, no artigo 1162, como se fosse o fim contrário à ordem pública. Então, eles falam assim, o contrato não pode, no artigo 1162, não pode derrogar a ordem pública, nem pelas suas estipulações, nem pelo seu fim, que seria o but, que é BUT, mesmo que esse fim seja ou não conhecido por todas as partes. E por que eles acham que isso foi mais ou menos pegar a causa que estava do contrato do Código Civil anterior? Porque antes, no artigo 1133, eles falavam a causa é ilícita quando ela é proibida pela lei, quando ela é contrária aos bons costumes ou à ordem pública. E a Corte de Cassação francesa fixou o entendimento de que, mesmo que a causa não fosse conhecida por todas as partes, ela poderia ser ilícita e acarretar a nulidade do contrato. Então, eles falam, bom, esse novo artigo, que fala que mesmo que o but, que é o fim do contrato, não seja conhecido pelas partes, caso ele seja ilícito, ele leva à ilicitude do contrato como um todo, esse artigo aqui é como se ele estivesse puxando a causa daquele Código Civil antigo. Então, esse é um argumento muito forte para os franceses falarem, não, a causa ainda existe,
mas agora a gente chama de but, e não de causa. E a causa objetiva, eles Mas, dizem... Bruna, só para deixar claro, essa causa subjetiva, que é o BUT do contrato, ela, no fundo, é o fim ou finalidade. Quer dizer, no fundo, tem um pouco a ver com as razões que levaram a contratar, mas de maneira interna dos contratantes. Vamos dizer assim, como no Brasil a falsa causa ou falso motivo pode ser razão determinante do contrato para fins de erro, tá certo? Então, ela é um pouco diferente, que a Bruna vai explicar, daquela causa que estava nos elementos de validade do negócio jurídico, né, Bruna? Exato, porque a outra, a objetiva, a causa objetiva, digamos assim, que seria essa que o professor acabou de mencionar, que estaria mais próximo dos elementos do negócio jurídico, mas na França eles não falam de negócio jurídico. Então, eles nem entendem quando você tenta perguntar alguma coisa nesse sentido. Uma vez eu perguntei para o meu professor e ele não sabia nem do que eu estava falando. Só uma notinha, Bruna. Dizem os estudiosos de direito civil que a França ficou para trás da Alemanha exatamente por negar o negócio jurídico. Enquanto a Alemanha, em 1900 com o BGB, cria a categoria, que é uma categoria extremamente útil para a compreensão do sistema jurídico, os franceses se negam a adotar. E é curioso que dizem que a grande vitória dos alemães sobre os franceses, além da vitória econômica, é a vitória nas categorias jurídicas, porque efetivamente eles não têm na França noção de negócio jurídico. Mas você não tinha me contado que o professor sequer entendeu sua pergunta quando você falou de negócio jurídico. Eu entendi a pergunta. Eu fui perguntar se ele conhecia, e na hora até achei que fosse, sei lá, eu não estivesse me expressando direito, mas uma coisa que eu também percebi estudando na França é que eles não têm uma prática, assim, de olhar tanto para fora na hora de estudar direito civil, o básico, claro, porque eu estava no licença. Então, eles eram muito, muito apegados a manual, porque o manual deles também é muito bom, mas eles olham muito para o direito deles. Então, você não vai estudar direito comparado se você estiver numa matéria de teoria geral das obrigações lá na França. Você tem que pegar uma matéria específica de direito comparado, porque eles fixam muito na matéria deles. Então, eles nunca mencionavam o código alemão numa aula do direito francês. O que é diferente aqui, eu acho. E aí tem essa segunda causa, que é a causa objetiva, que eles dizem que a causa, que seria a causa da obrigação, eles dizem que seria, por exemplo, uma contrapartida ilusória no contrato. Eu vou ler aqui onde que teria permanecido essa causa objetiva mesmo depois da reforma, que é o artigo 1169. Eles falam, nos contratos, não, um contrato oneroso é nulo quando, no momento de sua formação, a contrapartida contratada é ilusória ou também é muito baixa, muito pequena. E eles dizem que isso é o antigo artigo 1131, que é a obrigação sem causa ou constituída sobre uma falsa causa ou sobre uma causa ilícita, não pode produzir nenhum efeito. Então, essa é bem a causa objetiva, e para os franceses ela teria permanecido. Então, é bem engraçado isso, porque eles tiraram a causa por ser algo muito complicado. Eu, particularmente, mesmo, eu perguntava muito para minha amiga que estudava lá, porque eu não entendia direito a diferença e tal, e é realmente muito confuso, a meu ver, mas eles permaneceram com a causa agora, só que com o but, que é a causa subjetiva, e a contrapartida ilusória. Perfeito, Bruna, obrigado pela sua ideia. E, no fundo, o que a Bruna narra um pouquinho é uma certa resistência da doutrina em admitir que o sistema mudou. Na verdade, isso é bem típico de grandes mudanças sistemáticas, porque quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, muitos professores diziam: é o mesmo código que o de 16, só basta achar os artigos correspondentes. É uma teoria inercial de manter o conhecimento e a estrutura como ela está, mesmo após as reformas, numa sensação de manter o status quo sem sentir as perdas de uma reforma, né? Eu brinco que até hoje eu sou viúvo do Código Bevilacqua, porque o Código Bevilacqua, para mim, era um monumento inenarravelmente belo, e eu sou um daqueles que resistiu muito a admirar o Código de 2002. Mas, enfim, 17 anos de vigência, já quase 18, né? Daqui a pouco ele atinge a maioridade civil em termos de vigência,
a gente acaba se acostumando com o sistema novo e vocês, por exemplo, já nem ouvem mais falar do Código Bevilacqua, apesar de nos meus escritos eu sempre retomar a origem dos institutos. Obrigado, Bruna. Bunazar, então a palavra está com você para discutirmos as relações contratuais de fato. Se o Bunazar estiver por aí, se ele não tiver ido embora. Tá aí, Bunazar, que alegria. Estamos aí, estamos aí. Bom dia a todos. Bruna, muito obrigado pela exposição. Eu também não sabia que eles, em França, sequer conheciam, sequer sabiam do que se estava falando quando se fala em negócio jurídico. Muito interessante. Bom, meus caros, eu agradeço mais uma vez ao professor Simão a gentileza do convite. Prossigo aqui, vou pedir ao professor Simão que faça projetar, se for possível, aquele último slide. Você tem aí fácil ou não? Você não vai pedir o slide da semana passada, né, Bruno? É esse? Você tem, não? Devo ter aqui em algum lugar, peraí. É porque você disse que teria aí fácil. Mas eu não estou achando não. Mas da semana passada. Dessa semana eu tenho fácil. Essa semana eu enviei agora, né? Peraí, eu já falo aqui. Mas tudo bem, então eu prossigo, tudo bem? A definição do Menezes Cordeiro, não é isso? Mas eu posso prosseguir sem nenhum problema. Dá uma introduzida, eu já ponho o slide aqui. O que acontece aqui? Vamos começar com uma crítica semântica, né? Relações contratuais de fato. Contrato de fato é uma contradição nos próprios termos. Evidentemente que todo fato jurídico é um fato social, isso é verdade, mas nós fazemos, como ensina Pontes de Miranda muito claramente, um recorte na realidade fenomênica, e nós, juristas não no sentido eloquente da palavra, de grandes sábios, não, mas daqueles que lidam diuturnamente com o direito. Então é só nesse sentido, sem nenhuma pretensão de me colocar no panteão dos grandes juristas. Esse fica lá para o Pontes de Miranda, Clóvis Bevilacqua, José Fernando Simão, o Bunazar não. Bunazar é um alijado desse panteão. Mas vamos lá ver, não é? Nós juristas, como mais uma vez ensina Pontes de Miranda, somos sociólogos de um fato social especial, que é o fato jurídico, não é? E, portanto, só nos interessa o fato jurídico. Então, quando eu falo contrato, eu estou falando de um fato social que foi juridicizado e que, portanto, é um fato jurídico. Quando eu falo direito de fato, isso é uma contradição nos próprios termos. Da mesma forma que alguns hoje utilizam a expressão condomínio de fato. O que essa expressão quer significar? Imaginemos que numa rua, não é? Então, é um bem público de uso comum, obtenha-se uma autorização da prefeitura para fechar aquela rua. Né? Então, fecha-se, você tem sua casa, e algumas pessoas falam, isso é um condomínio de fato. Não. Condomínio é uma expressão jurídica que significa copropriedade, e não há copropriedade alguma ali. Não é? O condomínio pressupõe que haja uma propriedade comum. Isso é óbvio. Então, a expressão relação contratual de fato é um pouquinho contraditória. Mas o que Günther Haupt quis dizer com relação contratual de fato? Qual que era o grande problema a ser enfrentado por Haupt? Situações em que, principalmente menores, celebram contratos e estes contratos são eficazes. Celebram contratos e ninguém tem coragem de dizer que os contratos são nulos, não é? Então, isso quer dizer, Bruno, só para deixar bem claro, são eficazes porque não são atacados no plano da validade. Nem exatamente.
nem como anuláveis, nenhum das duas possíveis causas invalidantes, vamos chamar assim, né? Exato. O que acontece é o seguinte: nós estamos diante de um contrato celebrado por um absolutamente incapaz, inegavelmente celebrado por um absolutamente incapaz, e ninguém que seja lúcido é capaz de dizer que esse contrato é nulo. Exemplo absolutamente corriqueiro. Um garoto de 10 anos desce na feira e compra um pastel e come o pastel. Nós vamos dizer que isso não é uma compra e venda? Evidentemente que é uma compra e venda, né? Um garoto de 14 anos vai jogar bola com os amigos, toma o ônibus. Ele celebra um contrato de transporte, não é? Então, o que Haupt desenvolveu? Ele falou, olha, nesses casos, o que nós temos são relações contratuais de fato, principalmente quando nós temos esses serviços padronizados, como transporte, água, luz, gás, não é? Kant, e agora me escapou a obra que ele fala isso, eu até tentei procurar aqui, mas eu desculpo para vocês, depois eu remeto a vocês. Kant diz o seguinte: eu não preciso me preocupar com a capacidade de um menor quando ele simplesmente mete uma moeda numa máquina e pega alguma coisa. E ele tem toda a razão para isso. Eu não consigo enganar o menor. O preço é aquele e está resolvido. Então, essa explicação do Haupt é uma explicação artificial para um fenômeno natural. Então, como que nós poderíamos explicar esses contratos? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: a criança, ela é uma coisa muito interessante. Observar as crianças é uma experiência antropológica, porque você observa o homem primitivo, né, em todas as suas vicissitudes. E eu costumo dizer aos alunos, eu sei qual foi o primeiro contrato que vocês celebraram. E quando eu falo contrato, eu digo contrato mesmo, não é? O primeiro contrato que vocês celebraram foi a troca. O ser humano, a criança, ela tem alguma coisinha ali em mãos e ela se interessa pela coisa do amiguinho. A primeira tentativa dela é tomar a força, né? Por isso que o Rousseau era com todo respeito, um idiota completo, né? Descolado radicalmente da realidade. Aliás, um hipócrita, né? Escreveu aquele livro belíssimo, o Emílio, sobre a educação e abandonou o próprio filho. Aliás, está cheio disso, né? Tá cheio disso. A verdade é que a criança nasce selvagem e a sociedade domestica, né? Não é o bom selvagem, é o selvagem domesticado socialmente, mas tudo bem, estamos de acordo. Basta contar, por exemplo, os contratos de troca que o professor Simão celebrava com os amiguinhos na escola. Seria desagradável isso, né? O professor Simão praticava praticamente estelionato. O problema é que ele era muito jovem, ele era inimputável ainda. Mas aí o que acontece? Como que as coisas funcionam muito inicialmente? A criança observa o que é do outro e tenta tomar a força. Ela sempre tenta tomar a força pela primeira vez. E o que acontece é que ela sofre uma reação negativa, ou uma mordida, um puxão de cabelo, ou uma bronca da professora ou da mãe, e ela desiste no primeiro momento, e ela tenta de novo. E aí, aqueles que conseguem e não são reprimidos, viram selvagens atuais aí da sociedade, etc. Forte vocação para a política, etc. Mas, a certa altura, o que a pessoa descobre é que é mais vantajoso do ponto de vista econômico fazer um negócio. Então ela propõe trocar uma borrachinha por um apontador, não é? E aí faz essa troca. E os pais não costumam intervir nessas relações. No meu tempo a gente trocava figurinha, as meninas trocavam papel de carta, e ninguém intervia nisso. Isso é um negócio, não é? Aqueles carrinhos Matchbox. Eu tenho 2 azuis, você tem um vermelho, vamos trocar. Perfeito. E aí, quando que os pais
interviam na qualidade de Estado, como se fossem um Estado. Quando havia um desequilíbrio patológico, não é? Por exemplo, no caso dos negócios celebrados pelo professor Simão. O pai dele me contou uma vez que ele trocou um apontadorzinho lá que ele tinha por um relógio do amiguinho. Ou seja, quer dizer, desequilíbrio claríssimo, né? Deu lá... Talvez tenha sido uma borrachinha com cheiro por uma... Não era um relógio? Não, por uma diligência do Star Wars, do Playmobil também. Tinha várias trocas que diziam que eu fazia na minha infância, mas a do relógio é verdadeira. Foi uma borrachinha por um relógio. Veja só, é um desequilíbrio patológico, claro, e aí os pais intervêm e anulam o negócio jurídico. Isso é uma nulidade. Eles vão lá e desfazem, falam devolve, acabou. Tá feito. Agora, antes não era um contrato? Uma compra e venda celebrada por um menor é menos contrato do que uma compra e venda celebrada por um maior? Claro que não. A compra e venda de cocaína é menos compra e venda? Não, ela é inválida. É essa a diferença de saber distinguir entre existir e valer e ser eficaz. Então, a verdade é que os romanos já explicavam essas questões com uma máxima, de minima non curat pretor. Simão sabe que eu gosto dessa expressão. Ninguém liga pro trato feito versão Simão, exatamente isso. Isso tudo é exemplo jocoso que não ocorreu para vocês entenderem a dinâmica. Aconteceu, sim. E aí, o que acontece? Ninguém liga para a compra e venda de um pastel feita por um menor, porque não pode trazer prejuízo algum ao menor. Quando o menor toma um ônibus, ele aproveita o serviço. E por isso o contrato não é nulo, ele não precisa restituir nada. A verdade é única e exclusivamente essa. A sociedade entende por normal que crianças possam celebrar certos contratos. Pontos de Miranda tem uma explicação que é interessante também, não é? Quando o pai dá um dinheiro, e é uma explicação um pouco artificial, é verdade, mas é uma explicação melhor do que a do Halpe. Quando o pai dá dinheiro para o filho, uma mesada, por exemplo, o que o pai está permitindo, o pai e a mãe, claro, o que os pais estão concedendo juntamente com aquele dinheiro é uma autorização para que ele celebre negócios dentro daqueles valores. Então, não haveria nenhum tipo de invalidade nisso. Então, a tese das relações contratuais, de fato, é um pouquinho artificial. E quando nós vamos explicar isso no direito do trabalho, né, os juristas que lidam com o direito do trabalho costumam dizer o seguinte: um contrato nulo tem uma solução jurídica totalmente diferente dos contratos de direito civil. Porque, por exemplo, um contrato de trabalho celebrado por um menor, não na qualidade de aprendiz, né? Um menor que não poderia trabalhar. O contrato é nulo, mas ele não vai restituir os salários que recebeu. E isso é muito diferente do direito civil, por acaso. Claro que não é diferente. É óbvio que ele não vai restituir os valores por uma razão evidente. O direito não tolera um enriquecimento injustificado. É intolerável. O direito prestigia o direito é capaz de manter a má-fé para evitar o enriquecimento injustificado. Entre o enriquecimento injustificado e a má-fé, o direito opta pela má-fé. Né? Há exemplos mil disso no sistema. Então, o enriquecimento injustificado impede a restituição das prestações. O contrato é extinto daqui para frente. Vocês já devem ter estudado direito societário, e se tiveram a chance de estudar com o professor Valadão, sabem que a constituição de sociedades empresárias, quando o instrumento de constituição, o contrato de constituição, tem alguma causa de invalidade, a consequência é o desfazimento ex nunc desse negócio, ou seja, a sociedade empresária é dissolvida. Eu não tenho retroatividade. Então, é importante termos diante dos olhos que a retroatividade é acidental à invalidade. Embora ocorra muito, ela não é uma consequência necessária. Tá certo? Então, a explicação do Günther Haupt é
interessante, é inteligente, mas é artificial e completamente desnecessário. Nós podemos resolver os problemas das relações contratuais de fato, única e exclusivamente com as ideias de irrelevância do negócio jurídico para o menor, ausência de risco para ele, e com o aproveitamento do serviço que ele utilizou. É perfeitamente... Na real, né, Bunazar, a gente pode até tratar isso como um fato metajurídico. O direito não se preocupa se o menor comprou ou não comprou um pastel pelo preço justo do pastel, ou comprou ou não comprou uma pipoca pelo preço justo da pipoca, ou se foi ou não, se foi transportado porque pagou o metrô ou o ônibus. O direito fala, esse é um assunto que eu não cuido. Mas, Bunazar, antes de você prosseguir, e depois eu respondo ao Vitor sobre o namoro, me diz uma coisa, e aquelas situações hoje cada vez mais recorrentes em que o menor pratica negócios jurídicos relevantes porque economicamente relevante, porque, por exemplo, tem lá num aplicativo o cartão de crédito do pai, ele está no celular do pai com 8 anos, e compra lá 3 mil reais em crédito em joguinho, que está no cartão de crédito do pai, o joguinho está no cartão do pai e o menor compra. E aí, como é que funciona essa ideia de que, evidentemente, nesse caso, o pai não deu autorização, mas deixou o celular na mão do filho que tinha acesso a esse cartão de crédito dele, bastando para tanto digitar qualquer coisa que o menor sabia digitar. Como é que eu resolvo essa questão? Olha, Simão, eu vou dizer uma coisa aqui para você, né? Na verdade, eu tenho uma posição um pouquinho diferente. Eu acho que o pai autorizou, né? O pai põe o cartão no celular, entrega o celular na mão da criança, ensina a criança a comprar e depois diz, olha, eu não ensinei. Ensinou. Então, se você dá um cartão de crédito para o seu filho, caso e ele gasta naquele limite, é aquela solução do Pouso de Miranda, não há nenhum ponto aqui. Se a senha utilizada foi a senha do pai, presume-se que, ou da mãe, claro, presume-se que houve uma autorização. Eu tenho muita dificuldade em imaginar que esse negócio é inválido. E vou mais longe, eu entendo que quem celebrou esse negócio não foi o menor. É como quando meu pai, seu pai, minha mãe, sua mãe, mandavam a gente na venda da esquina comprar alguma coisa. Nós éramos meros núncios, não é? Então, nós íamos lá e comprávamos por ordem dela. Agora, os pais que permitem isso autorizaram. Eu vou dar um exemplo para você. Eu era criança, estava em Uberaba, Minas Gerais, com meu tio, e tinha lá um fliperama. E ele estava com os amigos dele, ele me colocou no fliperama e falou assim para o cara do fliperama, olha, pode dar a ficha para ele à vontade, tá? E o que é dar a ficha à vontade para uma criança no fliperama? É tomar um prejuízo absurdo. Na hora que ele falou, vocês gastaram todo o meu dinheiro, eu e meu irmão ali. O que é isso? Ele autorizou ou não autorizou? Claro que autorizou. É a mesma coisa com o cartão. Eu tenderia a não invalidar essas compras. Agora, claro que existe uma questão importante também. Se as compras destoam completamente do padrão ordinário de gastos daquele cliente, o banco tem um dever de vigilância. E aí o banco pode ser obrigado a estornar, não é? Eu tive algumas vezes casos em que o banco me ligou e falou, ó, você está fazendo essa compra? Eu falei, não. E o banco cancelou. Uma delas, eu fiquei até um pouco envergonhado, porque a gerente me ligou e falou, olha, estão tentando fazer compras completamente incompatíveis com o seu padrão de consumo. Eu falei, o que é? É suplementos para academia, né, de ginástica e tal. E aí eu fiquei ofendido, era a Karine, minha mulher, que estava comprando. Aí eu falei, bom, tudo bem. Eu poderia muito bem, falei pra gente, não sou eu, mas poderia muito bem ter sido. E aí era a Karine. O Bunazar, eu pensei em coisas fora do seu perfil que eu não vou narrar aqui, que é proibido para menores de 8 anos. Mas, de qualquer maneira, Bunazar, você entende, então, que o problema dessas relações chamadas contratuais de fato se resolvem, na verdade,
pela teoria do negócio jurídico, acrescida uma ideia de fatos socialmente relevantes, de questões que, para o direito, elas são indiferentes ao direito. Então, exatamente, contratual, de fato, que se é contratual, é de direito. Como disse o Bunazar, se há condomínio, há copropriedade, isso é direito, não há condomínio de fato. Agora, eu só posso responder ao Vitor que o namoro, ele está no campo dos chamados fatos humanos metajurídicos. Para o direito, o namoro é irrelevante. Não há consequência, não há efeitos jurídicos no namoro. Ah, então, Simão, e se eu bater na minha namorada? Bom, você pratica crime porque você não pode bater em outra pessoa. Aí, se eu enganar minha namorada e por dolo ela me transferir alguma coisa? Bom, o dolo não tem a ver com ser namorado ou namorada. Portanto, o namoro é metajurídico. Agora, o contrato de namoro, na verdade, é uma idiotice completa, porque contrato tem por objeto prestações econômicas de dar, fazer ou não fazer. Ninguém tem contrato de namoro. Você pode ter uma declaração jurídica de namoro para dizer que você não tem união estável. Falta o elemento conceitual do contrato. Ah, mas eu quero, para não dizer que eu tenho união estável, fazer um contrato de namoro. Você vai fazer, no fundo, uma declaração de namoro para dizer que não é união estável. E essa declaração vale o que vale. Se for falsa e encobrir uma união estável, a declaração não produz efeitos algum. Até ela pode produzir, em princípio, uma presunção de que não é união estável. Mas eu tenho alguma dúvida, Bunazar, sobre isso, se essas declarações de namoro produzem, por presunção, a ideia de que eu não estou diante de união estável, porque é tão anormal namorar com declaração escrita que, para mim, deve ser o contrário. A gente vai ficar com o olho maior pensando, se esses caras declararam namoro, alguma coisa está errada. Porque 999 milhões de pessoas namoram sem o tal do contrato ou declaração. Aqueles que fazem, para mim, já há um indício de que querem fugir da união estável. Portanto, esse contrato de namoro, ele não é inválido, porque, na verdade, o contrato ele não é. Ele é uma simples declaração de vontades indicando que o namoro existe, tá certo? Daí alguém me perguntou assim, mas Simão, e se for um contrato de namoro, olha essa, Bunazar, em que o namorado e a namorada moram juntos e realmente podem morar juntos sem ter união estável. Não é porque o namorado mora junto com a namorada que haverá união estável. E daí, eles fazem, olha o que perguntou uma vez um rapaz para mim, um contrato para despesas da casa, já que eles moram juntos. Eles vão dividir as despesas da casa. Bom, isso eles dividem não porque são namorados, porque moram juntos. Se eu morar junto numa república com 3, 4 amigos, a gente pode ter um contrato de despesas da casa que não tem nenhuma relação com o namoro, tá certo? O caso do Gugu, Alessandro, depois eu já escrevi um texto com o Mário Delgado, ele é bem próprio de uma situação que não era de união estável, mas também não é de namoro. O caso do Gugu é um outro tema que eu precisaria ir mais longe, mas não cabe aqui numa aula de contratos. Buna, acabamos as relações contratuais de fato, prosseguimos com o novo tema? Perfeitamente. Então, o novo tema aqui é o tema que eu poderia até achar os slides, se eu não fosse tão... Deixa eu fechar isso aqui. Então, está aqui. O tema é Teoria Geral dos Contratos, a interpretação dos contratos. Esse é o próximo tema. Bunazar, fala uns 10 minutinhos, a gente faz um intervalo na sequência, tá bom? Tá bem, perfeitamente. Muito bom, meus caros. O tema da interpretação dos contratos, mais especificamente dos negócios jurídicos, etc., é um dos temas chave da teoria do direito, não é? O que nós fazemos diuturnamente na atividade da advocacia privada é a interpretação de negócios jurídicos. A verdade é essa. Nós interpretamos para qualificar. Então, eu começo com vocês com uma distinção importante entre o Código Civil atual e o Código Civil de 16, não é? Existe uma disputa antiquíssima que passa pela interpretação da lei, né? A interpretação do negócio jurídico e a interpretação da lei tem pontos de contato relevantes. Há, inclusive, uma obra do Emílio Betti em que ele fala a interpretação da lei e dos atos jurídicos. Ele trata ali conjuntamente, aponta distinções, evidentemente,
mas ele trata com esses contatos, né? E um dos dogmas que vigorou por muitos e muitos anos, quando tratamos da interpretação da lei, foi a ideia de vontade do legislador. Caberia ao intérprete descobrir uma vontade hipotética do legislador. E eu não preciso dizer a vocês que já estudaram teoria do direito, que isso caiu por terra, não é? Uma vez posta a lei, eu interpreto a norma jurídica. E isso acabou se refletindo no Código Civil de 16 e, consequentemente, no Código Civil de 2002. Eu vou fazer com vocês a leitura do artigo 85 do Código Civil de 16 e depois do artigo 112. Então, vejam vocês o seguinte, o artigo 85 dispõe: nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem. Então, vou repetir essa leitura. Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem. No artigo 112, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Para não cansá-los essa hora da manhã, já lhes adianto qual é a diferença. Quando nós lemos o artigo 85, nós temos como guia de orientação para o intérprete a vontade do declarante. Já no artigo 112, para usar uma expressão de Bethe, o ponto de relevância hermenêutico é a vontade, claro, mas a vontade consubstanciada na declaração, no instrumento do negócio jurídico. Então, nós temos uma base, podemos dizer assim, objetiva, a partir da qual nós sindicaremos a vontade e a intenção. Existe uma tentativa dos publicistas infiltrados, e eles são muitos, de tirar do direito privado a vontade, né? Eles falam, não, a vontade é muito relevante para o direito civil, né? Ainda que nós chamemos de autonomia privada, o que nós temos é um espaço muito grande para que a nossa vontade conforme as nossas relações, né? Então, por isso, aqui faz diferença. Quando eu tenho uma declaração negocial, um instrumento contratual, e claro que a declaração pode ser verbal, a prova é mais difícil, mas pode, não é? A interpretação do negócio jurídico deve partir do texto, do enunciado do negócio jurídico, perfeito? Quando nós falamos de interpretação do testamento, o Código Civil insiste ainda na vontade do testador, né? E aí nós podemos fazer pesquisas mesmo fora do texto do testamento, né? A doutrina majoritariamente admite isso, não com absoluta liberdade, mas permite que uma testemunha diga, não, na verdade é o sobrinho a que ele se refere, é o fulano, e podemos fazer prova com relação a isso. Mas uma coisa interessante, mesmo na vigência do Código de 16, muitos autores faziam a distinção já, diziam, não, na verdade, quando fala aqui intenção, não é uma intenção subjetiva, é uma intenção que deve estar consubstanciada no texto. Ela deve estar consubstanciada no texto, não é? Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem. Deve haver alguma base. Mas alguns autores diziam, não, aqui o que eu devo buscar é a vontade das partes que celebraram, da parte ou das partes
e celebraram um negócio jurídico. Bunazar, deixa eu fazer uma nota para ele. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, portanto, 92, e vigia o artigo 85 do Código 16, nas declarações de vontade se entenderá mais a sua intenção, que é o sentido literal da linguagem. A gente costumava estudar as teorias da vontade e as teorias da declaração. Então, era mais ou menos assim, ó, uma gradação. A teoria da vontade é o extremo do subjetivismo. É aquela vontade interna, é aquela vontade que eu tenho que perscrutar a alma do declarante. E a teoria da declaração é a teoria chamada de objetivista, porque eu olho diretamente a vontade expressa no instrumento. Então, no fundo, quando o Código 2002 diz as declarações consubstanciadas, ou seja, a ideia de intenção consubstanciada, é o abandono da teoria subjetiva da vontade para a adoção de uma teoria objetiva da vontade, que é a vontade declarada e não a vontade interna, no sentido mais pessoal ou íntimo. E, curiosamente, quando a gente faz esse caminho entre a vontade no sentido subjetivo da palavra e a vontade consubstanciada na declaração, então no sentido objetivo da palavra, a gente passava por teorias intermediárias. E uma das teorias intermediárias era a chamada teoria da confiança, que eu vou ler a vontade, não a interna, claro, mas aquela que está presente no instrumento, ou presente no negócio jurídico, pela luz, pelo filtro da boa-fé. E se os senhores olharem interessantemente o artigo 113, que eu trabalhei na aula de boa-fé objetiva, ele vem abaixo do 112. Então, no fundo, me parece que o Código Civil adota hoje, e já adotava, como disse o Bunazar, no Código Antigo, talvez, não com essa clareza que nós temos hoje, a vontade objetiva, a leitura objetiva da vontade, porque ela é consubstanciada no instrumento pelo filtro da boa-fé. Então, me parece, Bunazar, que sobreviveu, entre mortos e feridos, a ideia de que é a vontade no seu sentido objetivo, porque declarada, porque consubstanciada no instrumento, lida à luz da boa-fé. Só queria deixar essa nota para os nossos alunos. Podemos fazer um intervalo, Bruno, ou quer falar mais alguma coisa antes de suspender? Podemos fazer, sem nenhum problema. Então, são 8h15, 8h25, voltamos para o Bunazar falar da interpretação dos negócios jurídicos. Até daqui a 10 minutos voltamos. Um abraço.